Afinal de contas, quais são esses países que os brasileiros não precisam de visto para entrar? Vamos ver esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nós não vamos só ver, também vamos ver os benefícios, né? Então, vamos lá. Não é segredo para ninguém que para O link original desse vídeo está aqui na descrição. entrar em outros países, seja para visitar ou morar, você precisa apresentar o visto. Mas será que existe algum país onde você possa entrar e até viver nesse país sem precisar emitir o visto? A resposta é sim. Existem alguns países onde os brasileiros podem morar sem o visto, em algumas determinadas circunstâncias. E no vídeo de hoje eu irei te apresentar quais são os 5 países que em determinadas situações essa permanência sem o visto é válida. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Em quinto lugar, Argentina. Argentina. Tá bom, vamos lá, brasileiros. Para começar Até não deverão meter Argentina, né? Iam meter Mercosul. essa lista, em quinto lugar está a Argentina. A Argentina é o segundo maior país em extensão territorial da América do Sul, perdendo apenas para o Brasil. A capital do país é Buenos Aires, um lugar marcado pela forte influência europeia na sua arquitetura e em alguns aspectos culturais. Atualmente, o país enfrenta uma crise econômica que vem denegrindo o poder de compra da sua moeda, o peso argentino, tornando a permanência de imigrantes no país mais difícil por conta desses fatos. Os brasileiros podem entrar no país sem a necessidade de apresentar o visto, pois existe um acordo entre o Brasil e os países que fazem parte do Mercosul. Os brasileiros podem entrar na Argentina sem a necessidade do visto prévio para fins de turismo ou negócios, por um período de até 90 dias. Caso você queira morar na Argentina, você precisará obter a autorização de permanência, e existem diferentes formas. E a fronteira do Brasil e a Argentina estão praticamente de mão dada, né? Você está no Brasil, está na Argentina. Está no Brasil, está na Argentina. Sendo as 3 mais comuns, assim aqui a de residência temporária por vínculo familiar, onde aqueles que possuem cônjuge ou parente argentino que possa servir como garantia de moradia. Residência temporária por trabalho, para aqueles que obtêm uma oferta de trabalho de alguma empresa argentina. E por último, a própria residência permanente, como o próprio nome já diz, onde você pode fazer a solicitação após um período de residência temporária na Argentina. Em quarto lugar, Portugal. Portugal, certo? Portugal é um país rico em história e marcado pela era das dominações e descobrimentos. Sua capital é Lisboa, uma das cidades mais antigas da Europa, situada na costa oeste do país. A cidade possui uma grande diversidade arquitetônica, combinando edifícios históricos, ruas estreitas e modernas estruturas contemporâneas. Uma das maiores preocupações do governo português é a questão do envelhecimento da população e a baixa natalidade. Os mano, no passado eles vinham com aquela história de que não, a população está se multiplicando bastante e tudo mais e tal. Agora eles pararam de transar. Isso foram passando para os filhos, né? E hoje em dia os portugueses, até os jovens, têm medo de fazer filhos. Tipo, só quero trabalhar, só quero estudar. Né. Quando se espantarem, mano, em Portugal, Japão, por exemplo, também, já não vai ter mais nativos de lá, vai estar show de imigrante, porque os nativos lá já estão velhos e vão morrer daqui a pouco, tá entendendo? Esse seja um dos motivos pelos quais o país está disposto a receber imigrantes do mundo todo. Atualmente, o país necessita de 75 mil novos adultos por ano. No geral, é um país agradável, onde o crescente número de imigrantes aumentou nos últimos anos, principalmente por parte dos brasileiros e da língua portuguesa. Portugal é um dos lugares favoritos dos brasileiros. Para morar no país, existem 3 formas: o visto de residência, a cidadania portuguesa por descendência e a cidadania por casamento. Dos 3, o mais fácil com certeza é o de casamento. Basta você se casar com um português ou uma portuguesa, passar um tempinho no país e emitir seus documentos de acordo com a lei. Em terceiro lugar, Itália. Em terceiro lugar dessa lista, encontra-se a Itália, um país rico em história, cultura e gastronomia principalmente, localizado no sul da Europa, fazendo fronteira com a França, Suíça, Áustria e Eslovênia.
A Itália encontra-se em 28º lugar no ranking dos países mais desenvolvidos do mundo, com um índice de qualidade de vida elevado e um alto padrão de vida. A Europa toda é velha. A culinária italiana é um dos pontos altos do país. Como falar da Itália sem falar de toda aquela gastronomia que deixa qualquer pessoa com água na boca? Ingredientes e pratos que variam de acordo com a região. Pães, queijos e vinhos são ingredientes importantes da cozinha italiana. O turismo é um dos setores de maior crescimento e rentabilidade da economia. Isso se deve ao fato do país receber por volta de 56 milhões de turistas internacionais, entrando para o ranking do 5º país mais visitado e que mais lucra com o turismo no mundo. Okay. Em termos de economia, o país parece estar bem, fazendo parte das 8 maiores economias do mundo. Sua capital é Roma, uma das cidades históricas mais importantes do mundo, pois foi o centro do antigo Império Romano com mais de 2.500 anos, no qual exerceu uma influência significativa no desenvolvimento da civilização ocidental. A cidade é conhecida como a Cidade Eterna, devido à sua longa e contínua existência ao longo dos séculos. O país mais velho, né? Entre os pontos turísticos mais famosos de Roma está o Coliseu, um dos locais mais visitados do mundo, construído no século I d.C. Okay. Foi palco de batalhas de gladiadores, eventos esportivos e espetáculos públicos. Entrar no país sendo brasileiro não é difícil, e também não é necessário apresentar o visto, por conta de um acordo do Brasil com alguns países da Europa. Cidadãos brasileiros podem entrar na Itália e permanecer por até 90 dias dentro de um período de 180 dias para turismo, negócios ou visitas familiares sem a necessidade de visto. Para morar no país por períodos mais longos e obter a permanência, é necessário obter o visto ou a cidadania italiana. Para a cidadania italiana, é necessário apresentar documentos que comprovem a sua descendência. O visto, por sua vez, você pode solicitar para estudo, trabalho, empreendedorismo e reunião familiar. Este último trata-se de pessoas que têm parentes ou se casam com italianos. Nesse caso, conseguir a cidadania italiana posteriormente poderá ser bem mais rápido. Mano, não existe aquele tipo de DNA que você faz e a pessoa vai saber de onde você vem. Faz esse tipo de DNA e pronto, tens a nacionalidade italiana, né? E uma coisa também que brasileiros estão a amar muito é não pegar nacionalidades africanas. Agora você fala, não, vai fazer o que ele quer. Tá bom, espera. Tá bom, daqui a 10 anos a gente vai voltar a ter essa conversa, é? Segundo lugar, Espanha. A Espanha é um país localizado a sudoeste da Europa, ocupando uma área de 505.954 km², um pouco menor do que nosso estado de Minas Gerais. Apesar de parecer pequeno, é o segundo maior país da Europa Ocidental, atrás somente da França. Muitos brasileiros optam pela Espanha por conta do clima agradável e quente. No inverno, as temperaturas tendem a ser equilibradas a depender da região que você escolher visitar ou morar. No norte da Espanha, por exemplo, as temperaturas são mais baixas e o clima tende a ser mais úmido, enquanto o sul é mais seco e com temperaturas mais amenas. A capital é Madrid, a maior cidade da Espanha e um dos principais destinos brasileiros, sendo a porta principal de entrada do país, principalmente para os turistas. As atrações são diversas e a vida noturna é animada, com uma variedade de bares, clubes e casas de shows e outros estabelecimentos. Mano, essas mulheres do jeito que se vestem, mano, peito tudo pra fora. Para viajar para a Espanha, você não precisa de visto, caso você permaneça por lá dentro de um período de 90 dias. Para morar no país, você pode comprovar cidadania espanhola ou solicitá-la através da união matrimonial. Nesse caso, você precisa permanecer um ano no país para poder solicitar sua cidadania. Fora esses dois, existe a residência legal, onde você pode solicitar sua descendência depois de viver 10 anos no país. E para morar esse tempo todo na Espanha, você pode solicitar vistos como de estudante, trabalho, empreendedorismo e reunião familiar. Em primeiro lugar, França.
A França é um país localizado no oeste da E França não é um lugar muito comum dos brasileiros mencionarem, né? Agora pensando bem, não é um lugar muito comum dos brasileiros mencionarem. Europa e um dos países mais famosos do mundo por conta da popular Torre Eiffel e também por conta do idioma francês. O país faz fronteira com vários países, incluindo Espanha, Itália, Alemanha, Suíça e Bélgica. O clima no país pode não ser muito agradável na estação do inverno, quando neva. Para um turista, isso não será um dos maiores problemas, mas para um brasileiro que não está habituado ao frio do sul do Brasil, pode ter muitos problemas, principalmente se optar por morar na França. Sua capital é Paris, a cidade mais importante do país, por conta do grande fluxo de dinheiro circulando com a forte presença do turismo. Além da Torre Eiffel, a Catedral de Notre-Dame é um dos pontos turísticos mais visitados depois da torre. Eu acho que também o futebol ajuda muito a Europa com o turismo. Ela é conhecida como a Cidade das Luzes e tem uma rica tradição literária, sendo lar de escritores renomados como Victor Hugo. As formas de conseguir a cidadania francesa são as mesmas mencionadas nos demais países, através da comprovação de descendência, casamento e estadia prolongada no país. Ou ainda, em casos raros, você pode acabar salvando algum cidadão francês e receber a cidadania francesa diretamente do presidente, como aconteceu com Gassama, um jovem africano que ganhou a descendência francesa em maio de 2018 após salvar uma criança que ficou pendurada na varanda no quarto andar de um prédio. Lembro dessa história. Ganhou a nacionalidade diretamente. Peraí, tá falando com o Macron? Com o cabeçudo do Macron. Ficou pendurada na varanda no quarto andar de um prédio. Ele até recebeu o apelido de Homem-Aranha. Lembrando que essa concessão da cidadania foi um ato excepcional e é muito provável que você não tenha a mesma sorte. A não ser que você bota alguém em risco. Um brado, é claro. Pô, ei, não me entende mal. Um amigo, mete um amigo em risco que quer muito que você esteja lá, né? Tipo, fala ou não, um pitbull quer lhe morder. É importante ressaltar que as políticas de imigração podem mudar ao longo do tempo. Portanto, é sempre recomendável verificar as informações atualizadas junto às embaixadas ou consulados dos países de interesse. Mas e você? Já teve ou tem interesse em morar em algum desses países? Claro que eu já tive interesse de morar em um desses países, né? Mas esses critérios aí é só para quem é brasileiro. Então, esse é só para os brazuca. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por estar do outro lado. Se inscreva no canal, ative as notificações. Não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas.